Top Pretzel aqui no Yahoo Esportes com os 5 maiores cartolas do futebol brasileiro, para o bem ou para o mal. Eu começo o Top Pretzel com 5 maiores cartolas do futebol brasileiro, para o bem ou para o mal, com Francisco Horta, idealizador da troca de atletas na década de 70. 2 jogadores, eu te dou 2, você me dá 2. Isso não era feito na época no futebol brasileiro e o Francisco Horta fez no futebol carioca, transformando o Fluminense, time que ele presidiu de 75 a 77, na máquina tricolor. Um dos maiores times do futebol brasileiro, bicampeão carioca e semifinalista do brasileiro em 2 oportunidades. Em quarto lugar eu fico com Vicente Matheus, presidente histórico do Corinthians em pelo menos 2 oportunidades, mais um corintiano convicto que segurou a barra na época do jejum corintiano, até o jejum de 23 anos de título, ajudando bastante o Corinthians, até que em 77 ele foi o presidente daquela conquista espetacular com o gol do Basílio na final do Paulista diante da Ponte Preta. Vicente Matheus acabou falecendo aos 89 anos em 1997. Em terceiro lugar, eu fico com Eurico Miranda. Aí é mais para o mal do que para o bem, por tudo que já aconteceu com o Eurico Miranda, quando ele foi presidente do Vasco em 4 oportunidades, acabou rebaixado no ano de 2015, mas sempre foi Vasco. Nesse ponto, esse é o ponto positivo. Eurico Miranda nunca deixou que o Vasco fosse prejudicado. Mas qual foi o legado que ele deixou como dirigente para o clube na história? É o que a gente está vendo bastante do Vasco hoje. Dirigente polêmico, cartola, brigador pelo Vasco, mas também com cenas lamentáveis, como o sumiço daquela renda de um jogo do Vasco no Maracanã e também a final da Copa João Avelange em São Januário, onde desabou o muro no estádio e o Eurico Miranda queria que a decisão continuasse, mesmo com várias pessoas feridas dentro de campo. Foi um grande vascaíno? Foi. Foi bom para o Vasco? Isso eu deixo que os vascaínos façam o seu próprio julgamento. Em segundo lugar, João Avelange. Foi presidente do Conselho Nacional de Desportos, que depois virou CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e ainda foi o presidente da FIFA a partir de 1974, quando assumiu a FIFA com uma sala e uma secretária e um telefone e transformou a FIFA no que ela é hoje, levando a Copa do Mundo para 5 continentes. Infelizmente, acabou falecendo aos 100 anos em 2016, acusado de corrupção e banido do futebol pela FIFA. E para fechar, o número 1. O Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, que foi presidente do São Paulo na década de 40 e foi o condutor da seleção brasileira, chefe da delegação nos anos de 58 e 62, uma espécie de diretor de futebol na época, levando o Brasil ao bicampeonato em 58 e 62. Também foi um grande cidadão do jornalismo esportivo, porque foi o fundador também da Rádio Jovem Pan-Americana e da TV Record. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, grande dirigente da época para mim, o maior cartola, o maior dirigente da história do futebol brasileiro. Ele acabou falecendo aos 90 anos, no ano de 1992. Top Pretzel, os 5 maiores cartolas do futebol brasileiro, para o bem ou para o mal.